Evangelho de Marcos, capítulo 1, de versículo de 29 a 39. Logo saindo da sinagoga, veio para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tendo-se aproximado, levantou-a, segurando-lhe a mão. A febre a deixou e ela o servia. Ao cair da tarde, quando declinou o sol, trouxeram até ele todos os que estavam mal e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Ele curou muitos que estavam mal de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Muito cedo, ainda escuro, tendo-se levantado, saiu e afastou-se para um lugar desértico e ali orava. Simão e os que estavam com ele o buscavam. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram? Disse-lhes: vamos a outros lugares, às localidades vizinhas, para que também ali eu proclame, pois para isso saí. E foi proclamando nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsando demônios. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Marcos, ele coloca para nós uma atitude de Jesus. Jesus estava na sinagoga, vai para a casa de Pedro, chega lá, fica sabendo que a sogra está doente, pega ela pela mão, coloca ela de pé, e a febre deixa e ela é reanimada. Hoje, os exegetas têm estudado muito e falado muito, além das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus. E um dos gestos que nós vamos olhar são as mãos. E a mão, ela fala muito para nós, porque às vezes a gente não presta muita atenção. Com a mão, eu posso te acariciar, ou eu posso te bater. Eu posso te acolher, ou eu posso te rejeitar. Eu posso te ferir, ou posso te curar. E Jesus usa muito as mãos. Quando os discípulos estavam apavorados, quando ele manifesta diante do mar e do vento, que ele manda o vento calar, o mar, tudo ficar quieto, que os discípulos desesperam diante dele e cai. Jesus toca os discípulos e fala: levantai-vos e não temais. Então ele toca para dar coragem, restaura. Com a sogra de Pedro, ele faz aquele gesto de intimidade. Ele chega, pega na mão, põe ela de pé, restaura, dá força, e de pé, continua. Quando Pedro quer andar sobre as águas e afunda, ele segura em Pedro, agarra a mão dele, levanta Pedro e fala: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, Jesus é sempre essa mão que nos põe de pé. Ele é sempre a mão de Deus a caminhar conosco. É tão lindo que quando você vai estudar sobre a mão em hebraico é traduzida pela letra Y, que é a primeira letra de Iavé. Aquele tetagrama que a gente não pronuncia, IHVH, a primeira letra é a letra que simboliza a mão. Porque Jesus, para nós, Ele é a mão de Deus, que Deus dá a todo ser humano que precisa de apoio, que precisa de uma companhia, que precisa de força, que precisa de uma coragem, precisa ser restaurado para estar de pé. Ele é a grande mão. Ele é a mão que está sobre a nossa mão. É aquela mão que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda. É Ele. Jesus é essa mão de Deus. E essa é a grande experiência que nós cristãos precisamos fazer pela nossa vida até voltar para a casa do Pai. Entender que Jesus é a mão de Deus estendida para nos sustentar até chegar em casa. Nós precisamos de experimentar isso. O que é viver com Deus, sabendo, contando que Jesus é essa mão, que se eu estou no chão me põe de pé. Essa mão que me sustenta, que restaura, que me dá coragem, que me faz companhia e que fala: anda, estou aqui, eu te guardo. E ao mesmo tempo é a mão que nos cura. Porque quanto Ele curou? Quanto? Imagina quando encontrou os leprosos, que Jesus teve compaixão, encostou neles, e o restaurou, e fez ele ficar inteiro. Ele não curou só a lepra, curou ele inteiro. Então a gente aprende
que quando a gente vê esses gestos de Jesus, que aonde está Jesus, tem a vida? Aonde está Jesus, cresce a vida. Porque a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que quer de mim e de cada um de vocês a plenitude. Ele quer nos ver felizes. Ele quer de nós a saúde. Ele quer a gente inteiro. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que é apaixonado pela vida. Então por isso que perto dele só tinha aqueles que não davam conta de mais nada. Aqueles que estavam completamente às escuras. Eram os cegos, os surdos, os endemoniados. Os miseráveis daquela época estavam todos do lado dele. Porque era ele que gerava vida. Então eles estavam perto dele mesmo. Porque onde Jesus estava, tinha vida, crescia a vida. Então esse é o Deus que nós temos que crer. É o Deus que quer a vida. E a gente precisa lembrar sempre disso. Porque às vezes quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está me dando alguma coisa pelo meu pecado. Essa é a coisa que eu mais escuto. Por qual pecado eu estou sendo cobrada? Fala, mas esse Deus seu não é o meu, não. Meu Deus é o Deus da vida. Que nos ajuda a passar, sim, pelo sofrimento e por tudo que vem. Mas é porque é a mão dele, é a mão que me sustenta. No Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala que a gente vai sentir a mão, a grande mão, sobre a nossa mão. Aquela mão que nos sustenta e que nos guia. Então a gente precisa aprender com Jesus, que ele é o nosso modelo, de como é que a gente vai viver esse amor cristão. Porque a gente só vai conseguir compreender esse amor, essa compaixão que Jesus sentia, essa atitude dele de cuidar, porque não passava um doente, alguém que sofresse, não passava despercebido diante de Jesus. Se ele via alguém sofrendo, ele parava de fazer o que ele estivesse fazendo. Se Jesus estivesse rezando, ele interrompia. Ele não passava, se ele estivesse caminhando, tivesse alguém doente, ele não passava ao largo sem acudir quem sofria. O sofrimento do outro incomodava Jesus. E o que me apavora é ver que nós estamos ficando acostumados com a dor do outro. Que a dor do outro nem mais nos incomoda. Que é tanta notícia de morte que essa morte já nem mais me incomoda. Então é morte em estradas, é morte por violência, a gente vê a natureza morrer, a gente vê tanta coisa acontecer e a gente não reage mais. Nós estamos vivendo uma normose, tudo é normal e não é normal. O sofrimento não é normal, não é isso que Deus quer para nós. Então, se eu vejo uma situação de sofrimento, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que Jesus faria? Então, a gente só vai entender esse amor cristão, nós só vamos não entender, nós vamos começar a viver esse amor. O dia que a gente compreender que Jesus amou tanto a vida, Ele ama tanto a nossa vida, que Ele viveu a nossa morte, mas por uma única razão, para nos dar e abrir as portas da eternidade. O dia que a gente entender isso, que Ele apaixonadamente pela vida, tão apaixonado, que a morte para Ele venceu, para nos dar de volta o direito de continuar vivo. A gente não tem dimensão disso não. Porque o dia que a gente tiver a dimensão disso, o sofrimento tem um outro caráter. E a morte não me amedronta mais. Porque ela não tem a última palavra. Pois foi isso que Ele fez. Ele te deu o direito da vida eterna. Então, se eu começo a compreender isto, eu começo a ver o outro que sofre com outro olhar, eu passo a ver com o meu coração. É diferente, porque a doença é a pior experiência, a experiência mais dolorosa que o ser humano passa. Sofrer, adoecer é muito ruim. Estar em hospital é muito ruim. Não vou lá porque quero, vou lá porque é missão. Mas não por opção. Opção, eu quero é ver cheiro bom, coisa bacana, sentir trem bacana. Vou ficar vendo criança sofrer? Bacana, tem tanta coisa mais bacana para fazer. Não é a nossa opção. Como disse um senhor uma vez, doutor, só desculpa eu estar passando mal, mas é porque eu não gosto de hospital nem cemitério, eu só gosto de forró. Falei, só é certo. Esse negócio de hospital, de cemitério, não está bom não. Realmente, forró é muito melhor, muito mais interessante. Mas é difícil. Então, como é que eu vejo o outro? Como é que eu fico do lado de quem sofre? Como é que Jesus fazia? Primeira coisa que a gente está ao lado de quem está doente,
de quem está passando por uma doença, primeiro é estar ao lado do outro e ver e ouvir, não com seu olho, nem com seu ouvido, mas para me escutar aquele que sofre, eu tenho que ouvir com o meu coração. Porque eu preciso ver aquilo que ele não fala. Eu preciso entender e me colocar no lugar do outro. Então não tem doente chato. Tem pessoa que está sofrendo. E é ruim demais sofrer. É ruim demais depender do outro. É ruim demais ficar doente. É ruim demais alguém ter que te dar banho, te trocar de roupa. É ruim. É muito ruim. É maravilhosa a liberdade de poder fazer o que você quiser. Então como é que, se eu sou cristã, se eu assumir que sou discípula dele, como é que eu me porto diante daquele que sofre? Como é que eu me porto diante daquela situação que é inevitável? Como é que eu fico do lado de alguém que está se acabando? Como é que nós estamos nos portando como cristãos? Se eu tenho Jesus como modelo de que está lá, como que ele estava ao lado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só ajudo alguém que sofre ficando ao lado. Eu não posso ajudar alguém que sofre, ele estando lá na casa dele ou na minha. Eu tenho que estar ao lado de quem está sofrendo, de quem está passando por um processo que naquele momento precisa de ajuda. Então, como tem sido a nossa atitude? Como a gente faz diante daquilo que é inevitável? Por exemplo, mamãe me procurou e falou: doutora Filó, tenho 2 filhas, lindas. A segunda de 8 anos, linda. Um dia dentro de casa teve uma dor de cabeça. E aí descobriu que ela tinha, na verdade, uma malformação arteriovenosa cerebral. Já descobriu que ela teve uma crise convulsiva, rompeu, sangrou. E aí inundou o cérebro e não tinha o que fazer. Então aquela criança que pula, corre, pulava e corria. E agora? Ela falou comigo: eu não aguento mais escutar a seguinte frase: sua filha poderia ter morrido, o caso é incurável, a doença é... Não tem o que a ciência é ser feito. E aí? Ela falou: e aí, doutora, eu vou enterrar minha filha ainda viva? E aí? O que nós vamos fazer? Eu falei, e o pai dizia para mim: mas eu estou orando, doutora, por uma cura. Eu falei: a primeira cura que acontece é no nosso coração, de aceitar aquilo que a vida não pode mudar. Eu falei: então aqui nós vamos ter que discutir milhões de coisas. Milhões. A primeira, a consciência de que eu sou finita, vulnerável, frágil e acabo a qualquer momento, posso acabar. Segundo, que nada me pertence, muito menos os filhos, eles são só me dados por um tempo e o tempo que precisar retorna. Mas agora ela está assim, nós vamos fazer o quê? Falei: nós vamos voltar com ela para casa, né? Sim. Então vamos começar a pensar no básico. Qual é o quarto que essa menina vai ficar? O que vocês sugeriam para a família? Falei: o que mais bate sol, porque ela não pode ir ao sol, o sol vai até ela. Então vamos colocar um quarto que bate sol? Vamos colocar uma janela aberta para ela? Ela não gostava de flor? Vamos pôr flor. Ela gosta de música? Vai ligar uma música. Ela gostava de ler? Conte histórias. Mas a gente não sabe se ela está te ouvindo, eu acho que está. Mas minha filha vai vegetar? Não, preste atenção. Essa palavra não pode existir na boca de um cristão. Existe um mistério que nos habita, e ele se chama Deus. Nós não podemos explicar, mas Deus habita em cada um de nós. E porque Ele habita, ninguém vegeta. É ali Deus que sofre. Já muda tudo. Já mudou o olhar. Falei: vocês vão ter que dar conta de cuidar de uma criança que era de um jeito, e agora nós vamos cuidá-la de outro jeito, mas a vida ali ainda resiste. Ela está ali, então nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Isso nós vamos cuidar. Com amor, com paciência, que as pessoas falam: como eu gostaria de cuidar de Jesus, doutora Filó? No seu filho doente. Em alguém doente que você está perto de você. Ali são as chagas para você poder cuidar. É assim. Não podemos fazer nada por ele, fazemos pelo irmão, porque ali ele habita. E assim nós fazemos. E falei: e aí vai ter uma estrutura toda que vai entrar na sua casa. Secretaria de Saúde lá do interior está te ajudando. Então vai o médico na sua casa, vai a fono na sua casa, para estar com sono, com traqueostomia. Então nós vamos aprender e abrir um leque de tudo diferente na sua vida. E ela vai comer por aqui, nós vamos pôr na boca dela, falar: aqui você está comendo tal coisa, vamos sentir gosto. É um trabalho difícil, dificílimo, mas é assim que a vida se apresenta. Então é assim que a gente vai ficar de pé e vamos cuidar. É assim, por quê? Porque eu creio, a alma está inteira e um dia ela será restaurada. É fácil viver isso? Não.
Haja fé. Mas é por isso que nós estamos aqui rezando. A gente não sabe o que a vida nos aguarda. Mas eu falei com eles, afirmar que Deus existe quando a vida é muito boa, isso é fácil para todo mundo. Até ateu afirma que Deus existe. Vira a vida do avesso e assume que Jesus é o Senhor. Não é brinquedo. Mas tudo isso pode ser transformado. E as famílias que conseguem viver essa experiência, é maravilhoso, porque há uma transformação radical em todo mundo. Porque todo mundo se transforma, porque há uma presença nova em casa. Eu falo, nós vamos ter que ter a coragem de cuidar. Tem que ter a coragem de ser essa mão de Deus que acaricia. E de ao mesmo tempo sentir a mão de quantos outros que Deus mandará na sua casa para te ajudar a permanecer de pé. É assim. É com coragem que, se a gente souber, nós vamos levar isso numa leveza e numa beleza de saber, era assim até aqui. Não é mais daqui para lá. Será de um outro jeito e a família vai se adaptar de um outro jeito. E é tão interessante como é que a criança vê as coisas de uma outra forma. Eu perdi um tio, deve ter um mês. Mais ou menos um mês e pouco. E eu fui na casa da minha tia, estive aqui com a família no dia que ele morreu. Foi uma morte súbita. E aí eu fui para lá. E eu estava visitando a minha tia, e todo mundo chorando. O neto de 5 anos falou assim, primeiro ele chamou a tia, a mãe dele, falou assim, mamãe, a Filó, ela é crente? Porque o assunto dela é só Jesus. Primeiro ponto. Segundo, ele já começou a me amar a partir daí. Aí ele falou assim, ô mamãe, eu posso falar uma coisa? Eu falei, pode falar, Luiz Henrique, pode falar. Aqui, o vovô não foi morar com Jesus? Foi. Ele tá bem com Jesus? Tá. Então por que está todo mundo chorando? Vamos parar de chorar, ser feliz e seguir a vida. Porque nós não vemos a coisa nessa simplicidade. Vamos seguir a vida? Ou tipo, vamos tomar um sorvete? Falei, vamos embora, minha filha. Vamos entrar no carro, tomar um sorvete, vai ser a melhor opção. Mas é porque a gente não vê e não crê dessa forma, não é? E aí, como é que a gente é despreparado? Como é que a gente tem, às vezes, acontece uma coisa na nossa família e já não sabe o que fazer? Mas porque a gente não faz o olhar da fé? Não é? A gente precisa rever essas coisas. E outro dia recebi um telefonema de um jovem que falou comigo, Filó, eu estou com uma irmã morrendo de câncer. O câncer só multiplica. Não há mais o que fazer. E eu queria saber como é que eu faço. Como é que eu faço? Falei, a gente tem que ter coragem de conversar. E a gente precisa começar a ter coragem de conversar esses assuntos. Então, chega perto da sua irmã e esse assunto vai ser em várias fases. Vocês vão chorar? Claro que vão chorar. Mas senta com ela, fala, ela já sabe, não precisa esconder nada, ela já sabe como é que está a situação dela. Então, a gente não sabe quantos dias você tem, 1 mês, 30, 60, não sabemos. Como é que você gostaria de viver seus últimos dias? Olha, a gente precisa conversar. Sabe que você foi minha irmã nesse período e eu te amo? Você sabe o que você foi importante para mim até agora? Você sabe, conversa. Qual é a mão que você quer que segure a sua mão na hora da sua ida? Você está me olhando assustada, né, Beth? É assim, a gente precisa ter coragem para conversar essas coisas. E as coisas que você tem, como é que você quer que disponha? Como é que você quer que faça com as suas roupas, com o seu sapato? Como é que você quer? O dia que a gente aprender a conversar isso com mais naturalidade, será melhor a ida e quem fica. Isso não vai tirar a dor da saudade, a dor de partir, a dor de entender que eu amo e não possuo, e que tudo na nossa vida é por um tempo até a gente chegar diante de Deus e ter tudo eternamente. Por aqui é só um aprendizado. Fala, vai meu filho, você já acabou sua missão, eu estou pelejando para ir atrás, né? Aquela luta. Mas com animação, sabendo quem é que nos sustenta, porque não estamos sozinhos. Então como é que nós estamos nos comportando quando a gente vê a atitude de Jesus que não fugia do doente? Como é que nós estamos? Fala, não, fulano está doente, não vou lá de jeito nenhum. Então qual que é o maior sofrimento daquele que está doente grave? É a solidão. Porque as pessoas não vão visitar? Não vai, mas a conversa serve para nada. A pessoa fala, nossa, eu estou mal, não estou bem. Você fala, imagina, você está ótimo. Está com a cor ótima. Está mais para Deus me chama que Deus me ama. Mas a gente tem que aprender a ter coragem de dizer, realmente não está bem. O que você quer? Você está com medo de quê?
A gente precisa ir até o outro que está doente, dar a ele coragem, dar a ele força, dizer para ele da esperança, dizer para ele que a gente tem um pai, que a gente tem uma pertença, e que a morte e a doença não vai acabar com ele, porque a vida é eterna. Mas se vocês não tiverem isso dentro de vocês, vocês vão dar o quê para o outro? O pavor de vocês diante do que está acontecendo com o outro. Fala, nem vou lá, nem vou falar essa doença, vai que pega. É assim, porque não temos a ousadia da nossa fé. A ousadia de falar, essa doença não te destrói. Você é mais do que isso. Muito mais do que isso. E é isso que a gente precisa aprender. Porque na medicina, o que eu aprendo? A curar e a cuidar muito bem de órgãos. De órgãos. E há altas curas. Mas se eu não aprendo, que eu não trato, não é um órgão, mas uma pessoa, eu tiro a doença e volta outra coisa. E volta um vazio, uma depressão, uma falta de sentido. Então você curou uma coisa, igual um amigo meu me ligou, Filó, eu saí do infarto. Teve morto no infarto. Eu saí do infarto, mas eu estou com vazio maior do que o meu tamanho. Então, enquanto eu não entender que a gente cuida da pessoa inteira, então eu preciso de quando eu sou chamado, ou de quando a gente acompanha alguém, ou um amigo, alguém que está do seu lado, doente, eu tenho que olhar ele inteiro. Inteiro. Tratar uma pneumonia é muito fácil. Mas teve pneumonia por quê? Está se sentindo só? Está triste? Também está querendo morrer? Por que você adoeceu? Aonde a sua alma está sofrendo? O que está dentro? Que sonho não está sendo realizado? O que não está bom? Se Deus quer a completude, a realização do ser humano, se Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, por que a gente está adoecendo? O que está acontecendo? Aonde está o erro? O que houve em nós? Que está quebrado, que está precisando do grande médico nos curar? Mas para muitas pessoas você vai ter que mostrar isso. Falar, Ele é a mão que te ajuda. Seja essa lá a situação que você estiver vivendo. Você crer nisso, mostrar que a gente tem um Deus que é vivo, que nos acompanha. Porque com tudo que Jesus curou, o mal continua no mundo. A doença continua no mundo. Como é que nós estamos conduzindo uns aos outros? O sofrimento dela, linda, me preocupa? Eu olho para ela e falo assim, a mulher linda dessa nem tem sofrimento. E a dor? E aquele que está guardado que ela não foi capaz de dizer? Por que a gente não sabe de nada uns dos outros? Porque a gente não olha para os outros. A gente olha só para a gente. Só o meu problema que é importante. Então, quanta gente está sofrendo do nosso lado? E a gente não está percebendo. Quantas crianças de 10 anos tentando autoextermínio? O que está acontecendo? Quantas crianças de 12, 13 anos com os braços cortados? O que está acontecendo? Aonde está essa dor? Aonde está a falta de sentido? E que eu preciso ser como Jesus, ter um olhar. Aonde eu vejo, eu tenho que olhar com o meu coração. Então eu preciso aprender. Aprender tantas coisas. A entender tantas coisas, a me abrir para esse mistério. E é tanta coisa que a gente vive que a gente não entende. A mão com os símbolos dela, não sei se vocês sabem que esse dedo, o polegar, ele está relacionado com o cérebro. Esse dedo, indicador, com a vesícula biliar. Este dedo está relacionado com o pâncreas e o baço. Esse com o fígado e esse com o coração. Então a gente já escutou tantas vezes, já lemos tanta história do polegar. A bota de 7 léguas, não já? Então, o polegar foi o menino que abriu a cabeça, seguiu a intuição, e a bota de 7 léguas, na leitura, ele se abriu para os 7 dons do Espírito Santo. Mas como a gente não entende nada, não lê nada, não pensa em nada, vai no rolo de nada. Mas é preciso acordar para tantas outras coisas que estão acontecendo. Tudo que foi feito em nós e criado, tudo é muito lindo, há um mistério que a gente precisa ver. Que a gente precisa descobrir. E que às vezes a pessoa doente fala, mas eu não vou ver nada. Vai, às vezes naquela pessoa que está doente, você vai descobrir coisas belíssimas. Você vai ser a oportunidade das melhores conversas. Então eu falo que o meu relacionamento com o Padre Dalmo, a última semana dele foram as nossas melhores conversas. Mesmo que a gente ria e chorava da morte. Mesmo que quem estava do nosso lado devia olhar para nós dois e falar, acho que eles não estão sabendo da gravidade, né? Porque eles riem e choram. Né? Deve olhar e falar, esses dois estão rindo de quê? A gente ri da morte. Que eu olhava para mim e falei assim, não pede minha cura. Estou pedindo, não. Filho, olha, ele abriu um olho e falou assim, o que você está rezando aí agora? Estou rezando só, não estou pedindo nada, não, rezando apenas.
E hoje a gente pôde falar de tanta coisa bacana, da presença, da amizade, de amar alguém, tanta coisa linda, conversamos nos últimos dias, né, até ele ser entubado. Despedimos ainda, ele ainda me deu a bênção antes dele ser entubado. Então, por que às vezes a gente demora para conversar tantas coisas importantes? Por que demoramos tanto para poder descobrir tudo isso? Então, quantas coisas, e eu falo, descobrir em nós mesmos. Quão pouco a gente se olha, quão pouco a gente se conhece. E o grande desafio da nossa vida para chegar até Deus é se conhecer. É se conhecer. Então, quem tiver oportunidade, leia São Bernardo de Claraval, sobre conhecimento de si. Aprenda a se conhecer. Esse é o grande mistério, esse é o grande desafio da nossa vida, aprender a se conhecer. Então, entender que Jesus, a presença dele na nossa vida, e diante de alguém doente, Jesus não é mais uma opção terapêutica. Não é eu dou tal remédio, mais a oração. Não. Eu preciso entender que a vida ela é muito ampla e que Deus é a raiz e o centro de tudo na nossa vida. Ele é o centro. E que a gente precisa entender que Ele nos quer inteiros. E se algo está acontecendo, que eu estou ficando quebrado, aprenda a contar para Ele aquilo que não está bom. Aprenda a ver e ler e traduzir aquilo que não está caminhando. Eu acredito que à medida que as pessoas forem perdendo o medo de Deus, entendendo que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é crer num Deus tão maravilhoso, que nos sustenta, que não nos abandona, que é a força que está conosco, que é a mão que te leva para a casa do Pai. Eu acho que muita coisa em nós vai mudar. Muita coisa vamos caminhar de um jeito diferente. Vamos poder ter a coragem de assumir, né? Porque enquanto você não viver essa verdade, você não é capaz de levar essa verdade para o outro. Enquanto você não tiver medo de enfrentar as suas dores, seu sofrimento, na luz de Deus, ver um sentido para tudo isso, e também não temer a morte, porque sabe que na hora que você fecha os olhos, não encerrou aqui. Encerrou aqui, mas nós continuamos diante dele. Tem muita coisa para viver, porque é eterno. Nós vamos conseguir entender e viver a nossa vida com sentido. Porque quando eu vejo isso com sentido, eu vou viver e cuidar daquele que está perto de mim. Por quê? Porque tudo é muito rápido. O tempo que eu tenho para cuidar de você é agora, é nesse momento. Esse é o programa cristão que o Papa falou. Que nós temos que ter o mesmo coração de Jesus. A gente tem que aprender a ver com os olhos que ele via e sentir como ele sentia. Então nós temos que cuidar do outro pontualmente. Se hoje você está com fome, eu te dou comida agora, independente dos programas que existem para isso. Você está precisando de uma roupa, é agora que eu te visto. É com sede agora, é nesse momento que eu tenho que estar atenta à necessidade do meu irmão como Jesus teve. Se decidimos ser cristãos, temos que repensar como estamos olhando o sofrimento do outro e o nosso próprio sofrimento. Porque, na verdade, como dizia São Francisco, todos nós somos leprosos. E há tanta coisa para ser curada dentro de nós. Há tanta lepra para que Deus cure. Quanta coisa que a gente não sabe que tem. Quanta coisa que está precisando, feridas às vezes tão profundas, que não estão deixando a gente caminhar. Que a gente está precisando de pedir hoje a Ele. Que Ele, com essa mão abençoada, venha nos tocar, para Ele nos curar de tantas enfermidades, porque elas podem não ser físicas, mas podem ser psíquicas, podem ser emocionais. Quanto medo eu carrego, quanto medo de me entregar, porque às vezes eu fui ferido há tanto tempo atrás, e eu não me encanto com mais ninguém, não me enamoro de mais ninguém, e não me permito ter alguém. Eu prefiro ter encontros fugazes, rápidos e não me envolver, porque se eu me envolver, me entregar, o outro vai me machucar. Então, às vezes, quanta coisa na nossa vida está amarrada, está parada, porque eu não me olho, não sei o que eu preciso, não sou capaz de reconhecer em mim que há algo que também precisa, da mesma forma como Jesus pegou a sogra de Pedro, colocou ela de pé e deu a ela força e confiança. Na minha vida também, hoje eu posso estar precisando da mão dele, para que venha até mim, me sustente. Fala, Jesus, me ponha de pé de novo, me ajuda a começar outra vez, me ajuda a caminhar outra vez, na consciência que caminho na sua presença. Me ajuda a força de cada dia, me sustente, que a sua mão poderosa seja o meu socorro. Eu sei que o Senhor cura os corações que estão quebrados, o Senhor nos enfaixa, cura as nossas feridas, enfaixa, porque o Senhor é bom.
O Senhor é misericórdia. E o Senhor não quer ver seus filhos doentes. Ele não nos quer. Você imagina que você tem um filho. Você quer que esse menino aprenda a andar, a correr, a subir e a ir. Deus quer isso. Ele quer que a gente também se realize, que a gente também seja capaz de correr, de voar, de fazer tantas coisas. Ele nos criou para sermos felizes. Guarda isso. Guarda isso. Deus te criou para você ser feliz. Guarda isso no seu coração. Se algo não está bom, está precisando de cura, a mão que nos cura é uma só. É de Jesus. Hoje Ele vai nos tocar. Hoje nós vamos pedir a Ele, na presença dEle aqui, que Ele seja a mão que venha, muitas vezes em coisas que nem eu sei que eu estou precisando. Então, quando vocês não só aqui, quando vocês receberem a Eucaristia, fala com Ele: Jesus, cura aquilo que eu não sei que precisa ser curado. Cura aquela ferida que nem eu tenho consciência que foi feita em mim. Que às vezes lá na minha infância e que está me pedindo de viver alguma coisa hoje. Vamos pedir a Ele. Fala: Jesus, nós estamos recomeçando um ano. E eu quero caminhar sabendo que eu tenho uma mão firme que me conduz. Uma mão que me sustenta. Uma mão que não falta. Uma mão que nunca vai me abandonar. É a cena da criança, que é aquela cena apaixonante da criança de 2, 3 anos andando de mão dada com o pai e com a mãe. Eu quero estar seguro daquele jeito. O senhor parou, eu paro. O senhor andou, eu ando. É assim, entregue. Hoje eu quero sentir a sua mão sobre a minha mão, sobre o meu coração, sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas e falar: de pé, estou aqui. Com aquela certeza que Ele é Deus que não nos abandona, mas que nos acompanha. Deus nos acompanha. E seja lá a situação que você estiver vivendo, e amanhã você estiver vivendo alguma dor na família, alguém que está doente, seja de que forma for, assente do lado e veja, se coloca no lugar do outro. E perceba o que o outro está precisando. E seja para essa pessoa a extensão da misericórdia de Deus. Seja para o outro a extensão dessa mão de Deus que cura. Mostre para ela, conta para ela sobre Jesus. Conta para ela quem é o Senhor de todas as coisas. Ajude ela a rezar e chamar Jesus, que é o nosso grande médico, o nosso grande mestre. Ajuda as pessoas a serem felizes, porque esse é o projeto do Pai. E que em 2018 a gente possa ser muito feliz. Mas muito feliz não sozinho. Primeiro que nós temos aos outros. E temos Jesus, que é o nosso grande companheiro. Que ninguém saia daqui com essa dúvida no coração. Que a gente é amado incondicionalmente. A gente é querido, a gente é desejado. E se algo não está assim, se você não está se sentindo assim, nós vamos colocar isso para Ele agora. Falar: Jesus, tem um negocinho dentro de mim que nem eu sei que está ruim. Tem algo dentro de mim que eu não estou me deixando ficar feliz. O que é? Entrega, que vocês vão sentir que bálsamo é a mão de Deus. Como é que Ele tira a dor? Como é que Ele nos alivia? Como é que Ele nos sustenta? Nos restaura? Quantos de nós hoje precisamos ser restaurados? De começar a acreditar de novo que a nossa meta, o fim para que fomos criados, é para a felicidade. Por enquanto aqui ela é curta, ela é por algum tempo, mas somos destinados a uma felicidade eterna. É porque a gente não tem dimensão disso. Mas podem crer, essa é a verdade do Deus que veio nos revelar. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus hoje 2 graças. A primeira, que Ele nos cure. Vem impor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, de todos os seus filhos aqui. A começar de mim, os seus leprosos, Senhor. Lepra da alma. Que o Senhor estenda essa mão bendita que Deus permitiu que conhecêssemos. Essa mão que venha nos curar, nos aliviar, nos restaurar, nos colocar de pé, para que a gente possa caminhar. E que o Senhor nos dê essa consciência de sermos amados, desejados, criados para a felicidade. E que da mesma forma como o Senhor nos restaura, faça de nós extensão da sua mão misericordiosa na vida de tantos que estão sofrendo. Que assim seja, Senhor.
Olá, eu sou a doutora Filó e é um prazer estarmos aqui juntos. Além das outras redes sociais, nós temos agora um canal no YouTube, para que você possa rever as palestras que você mais gostou e assistir às palestras novas que estão sendo produzidas. Caso você tenha interesse em adquirir uma dessas palestras, mande uma mensagem para esse número que aparece agora na sua tela. Inscreva-se no nosso canal e receba todas as novidades que estamos produzindo. Será um prazer caminharmos juntos. Nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Uma boa semana a todos. É sempre uma alegria, né, a gente poder estar reunidos como irmãos, para que a gente possa ler um trecho da Palavra de Deus e pensar como é que isso é para mim hoje. Não é? Se a Palavra de Deus não me inquietar hoje, eu estou lendo alguma coisa errada, ok? A gente precisa, é o livro que tem que me deixar inquieto com a minha vida. Eu tenho que ler essa palavra, apesar de ter acontecido lá, falar o que Jesus está querendo me dizer hoje. Então, domingo, nós vimos a terceira aparição de Jesus, lá na margem do lago de Tiberíades, né? Então, vocês imaginam a situação daqueles discípulos. Eles estavam parados, assentados, de frente ao mar. Vocês imaginem o que foi para esses homens, né? Que conviveram com Jesus 3 anos, andaram com Ele, comeram, riram, divertiram, viram tantos milagres, viram tantas coisas encantadoras. Jesus andou sobre o mar, multiplicou pão. Quanta coisa Jesus ensinou, quanta coisa Ele fez, quanta ressurreição eles viram. Então vocês imaginam o que foi o impacto da Sexta-feira Santa. Eles não conseguiram compreender, como até a gente não compreende. Mas precisava disso mesmo? Mas por que ele não reagiu? Por que ele podia ter reduzido todo mundo a nada naquela hora. Ele podia ter mostrado o que ele era. Mas por que ele não fez nada? Então será que tudo isso que a gente viveu foi um sonho, uma ilusão? Vocês imaginam? Eles tiveram uma perda brutal. Então, eles estavam desolados, desorientados, completamente desnorteados, cansados, tristes, abatidos, igual a gente fica diante das nossas perdas. Quando você vive a morte de alguém perto de você, você fica meio desorientado depois que passa, né? Você fica abatido, sem noção. Eles estavam tão completamente sem noção. O sentimento que estava dentro deles era de desolação. Desolação. Que eles não sabiam o que fazer nem para onde ir. Estava sentado vendo o mar. Eles não sabiam o que ia fazer. Depois de tudo que aconteceu, eles não sabiam para que lado eles iriam. Aí Pedro falou assim: eu vou pescar, quer dizer, vou começar tudo de novo, né? Vou voltar à vida que a gente tinha, vou começar tudo outra vez. Aí eles falaram: então nós também vamos, não tem ninguém fazendo nada, vamos também. Vocês imaginam, eles pescaram a noite inteira. Conseguiram? Nada. Porque assim é a nossa vida sem Ele. É um cansaço e um trabalho que rende nada. E guardem isso. Rende nada. As redes continuam vazias. Isso é impressionante. A gente sem Jesus, o trabalho continua fatigante. Mas com Ele é diferente. Mas sem Ele, fatigante, cansativo. O resultado foi nada, apesar de uma noite inteira tentando. Inteira. E o sentimento deles era de desolação. Cansados. Aí quando o dia está amanhecendo, tem uma pessoa parada lá na margem e fala: ô moço, você tem um peixe? Mas nós pescamos a noite inteira, tentamos e não conseguimos. E é tão interessante Jesus, ele é tão encantador, né? Jesus, quanto mais você lê, quanto mais você encanta, né? Porque quando aqueles homens lançaram a rede, porque ele pediu, eles não sabiam que era Jesus, descobriram a partir do milagre. E eu fiquei procurando se alguém tinha uma explicação por que aqueles homens jogaram a rede.
Porque eu, no estado de ânimo dele, alguém mandasse eu jogar rede no cansaço, o que eu ia responder? Vem você e joga. Não é não? Eu nunca te vi. Você está lá na margem, entende zero de pescaria, que manda eu jogar para o lado direito, dizendo logo do lado direito. Não joga de manhã, porque os peixes sumiram, e só aparece de noite. De manhã a água já está transparente. Eu ia escutar ele, falar, coitado, não entende nada. Ele falar, vem você e pesca. Mas nem os papas, eu procurei nos papas para ver se eles iam falar para mim por quê, como, o que fez aqueles homens jogar a rede. Mas eles jogaram. Jogar a rede, eu confesso que eles brilharam, porque eu ia descer de lá e falar, não te conheço, não ia fazer nada. Mas o que encanta? Quando eles descem, Jesus está sentado. Assentado, fez uma fogueira, brasa, cinza, assando pão e assando peixe. Muito bem. Eles se reúnem em volta de Jesus. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, lembra quais foram? Jesus está passando em volta do mar da Galileia, Mateus capítulo 4. Jesus está passando e chama quem? Pedro, André, irmão de Pedro, e mais para frente ele andou um tiquinho, encontrou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Quem estava com Pedro? Pedro, Tiago, João, que está em todas, né? A transfiguração, lá na hora do jardim de Getsemane, eles estavam em todas. Então eles estavam juntos, mais Natanael e mais Tomé. E tinha 2 sem nome. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Com a morte de Judas ficou? Ali tinha 7. Sempre que vocês forem ler João, fica ligado. Porque João, nenhuma palavra não é sem sentido. Tudo tem uma interpretação para João. Então 7 é um número perfeito. Porque ali, os 7 reunidos com Jesus simbolizavam o novo povo de Deus, era a igreja. Mas tinha 2 sem nome. 2 sem nome podia ser a gente, ok? Podia ser um de nós que iria fazer o caminho e acreditar, né? Aqui na frente tem lugar, ó, caso queiram. E então é tão interessante, né? Porque Jesus consegue reuni-los, ninguém pergunta, porque sabia quem era. E naquele momento, Jesus recria o primeiro chamado dele, que foi também peixe, rede e mar, não foi? De novo, peixe, rede e mar. Só que dessa vez, né? Você imagina, esses homens estavam desolados, uma tristeza profunda. Quando eles encontraram Jesus, o que Jesus fez com eles? Reacendeu o fogo de amor deles. Jesus reacendeu tudo neles, deu para eles de novo a esperança, deu de novo para eles o sonho do reino, deu para eles de novo a missão. E naquele momento, Jesus reinstaura a comunidade dele. Ele começa de novo, mas de um outro jeito, né? Ressuscitado. Isso é belíssimo. Como é que Jesus, com aquele jeitinho delicado e doce, porque em nenhum momento que ele assentou com eles, ele deu alguma indireta para alguém, ele não criticou nada, ele não estava ali para criticar o fracasso de ninguém, ele só amou. Então aquela doçura de Jesus, o amor de Jesus incondicional, Jesus restaurou aqueles homens. Pegou Pedro depois daquela fogueira, que ainda lembrava quando ele negou Jesus, né? Jesus pega aquela situação de Pedro, passa no fogo, né? E Pedro sai com ele para uma conversa, um outro homem, ele pegou o barro de Pedro e fez de Pedro uma pedra fiel. Num outro trecho ele fala com Pedro assim: Pedro, depois que você converter, você confirma seus irmãos. Depois que você converter, porque por enquanto não converteu, não. Depois. E assim, é impressionante a delicadeza, o cuidado. Ele pegou a turma de novo e falou: coragem, coragem. E isso é de uma beleza maravilhosa. Isso foi lá. E hoje?
Será que a nossa caminhada de fé, nós que estamos todos aqui, que estamos aqui por causa do ressuscitado, que é Jesus, será que ainda tem brasa aí dentro de nós para soprar e fazer um fogo arder? Ou será que a nossa fé está apagando? Está mais para cinza do que para ter brasa? Porque na verdade a nossa grande missão é segurar as brasas e sempre reacender o fogo. Como é que eu seguro as brasas? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou estar sempre podendo manter essa chama em mim? Porque se a gente não cultivar e não mantiver essa brasa para que o fogo sempre possa acender, a minha fé vai morrer. E por isso que a nossa caminhada de fé, ela é um processo. Então, como é que eu vou dar conta de manter a fé? Hoje nós sermos testemunhas. Hoje, cada um, assim como Pedro, Tiago, João, esses homens foram testemunhas dele. Hoje somos nós que o mundo espera. Por mais que o mundo se diga agnóstico, ateu, laico, seja lá o termo que eles queiram usar, ninguém esquece, a partir de amanhã está todo mundo de olho no Vaticano para ver quem vai ser o novo Papa. Todo mundo de olho. Então nós somos cristãos, nós temos que levar a luz de Cristo para aquele que desconhece, ou para aquele que está, como eu estava, abatido, desolado, entristecido, até que eu encontrei com ele e ele de novo acendeu em mim a chama. Da mesma forma como os antigos passavam água benta nas mãos uns dos outros, hoje nós temos que passar fé. Nós temos que falar uns para os outros: coragem. Por quê? Porque Jesus está vivo. Alegria, Ele está vivo. Como é que eu posso de novo viver essa alegria de viver com Ele? O cristianismo não é a religião de alguém que morreu, é de um encontro com alguém vivo. Eu não estou aqui por causa de uma ideia, estou aqui por causa de uma pessoa. O nome dele é Jesus. É disso que nós não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, não podemos estar acuado. Nós podemos ter que queimar tanto o nosso coração com esse amor a Jesus, que a gente não pode ter medo de testemunhar a nossa fé. Nós temos que levar uma vida que ela seja coerente com aquilo que a gente crê. Isso é seríssimo. O que Jesus falou com Pedro? Tu me amas? É tão interessante que Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava. Mas Jesus estava fundando ali a Pedro, seria o nosso primeiro Papa. Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, você é mais forte do que seus irmãos, hein? Você é o mais corajoso? Você é o mais inteligente, Pedro? Jesus perguntou: você me ama mais do que o resto, Pedro? O que importa para Jesus? É o nosso amor. Porque Ele nos ama. Então se eu chego perto de você e falo: eu te amo, eu espero que você também fale para mim: também te amo. Então é uma resposta de amor que Ele espera de cada um de nós, quando Ele demonstra esse amor. Mas Jesus fala aqui em João capítulo 14, se não me engano, 14, isso mesmo, 14, 23, Ele fala: como é que eu sei que alguém o ama? Ele fala: como é que você sabe que você ama Jesus? Como é que você sabe? Ele fala: se alguém me ama, guardará o quê? Guardará o quê? A minha palavra. Guardará a minha palavra. Então, como é que eu sei que alguém me ama? Porque ela sabe tudo que eu falei. E ela não só sabe, mas ela procura viver exatamente aquilo que eu falei. Então, se essa pessoa me ama e ela guarda aquilo que eu falei, o meu Pai o amará. Agora presta atenção no resto. E a Ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Então presta atenção. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Então hoje você para e pensa se você sabe as coisas que Ele falou, se você sabe os mandamentos, se você conhece as bem-aventuranças. E como é que você vai fazer para poder manter essa brasa acesa, tirar a cinza da sua vida? Como é que vocês acham que vocês vão conseguir fazer isso? Como? Visitando Jesus do Santíssimo? Claro, claro. Ali Ele está, mas põe vivo nisso. Vivo. Se a gente fosse mais santo, a gente ia escutar o coração dele bater no sacrário, porque Ele já falou isso.
Se vocês fossem mais santos, vocês escutariam o meu coração bater por ti. A gente já cai morto, né? Então por isso que não pode escutar. Qual outro lugar? Eucaristia. Imagina, a gente encontra Jesus vivo. Imagina que Ele se dignou ficar para nos alimentar. Isso é uma coisa que me deixa simplesmente estarrecida. O próprio Deus que nos cria, que a gente é um nada, é um barro, e fala: eu te alimento, te sustento, sou o seu sustento, para que você dê conta de voltar para casa. Eu te acompanho, senão você vai perder no caminho, você vai desorientar aqui no mundo. Eu te levo, você vai ser alimentada por mim todos os dias. E qual outro lugar que vocês vão manter o fogo ardendo dentro de vocês? Mais um, qual é? A oração é uma forma, claro, da gente conversar com Ele, né? Tem coisa mais bonitinha que isso, que é poder rezar? Eu acho isso encantador. A oração, ela me encanta, porque eu sei que eu falo e Ele escuta. Isso me põe louca, porque não passa nada. Tem uma palavra que você falou que Ele não ouviu. E é encantador, como é que o Senhor do universo, dono de todas as coisas, aquele que o mundo não pode contê-lo, Ele está me olhando e sabe tudo que eu falei e vai me dar uma resposta. Isso é uma coisa de louco. Sempre de uma delicadeza, de um amor, de uma doçura, que eu falo: como não amá-lo? Não tem condição, não pode existir alguém que me ama igual Ele. Não pode existir. Isso é da gente derreter por Ele. Derreter por Ele. E quando a gente entende isso, a gente pensa: eu estou preocupado com o que mesmo? Porque eu sou imbecil, né? Porque me preocupar com o quê depois de um amor desse? Com nada. Se eu sei que o amor dele por mim é único, eu sou a filha única dele. Mas qual que é a outra coisa? Nós falamos da adoração, falamos da Eucaristia, e qual que é a outra? A palavra. Então, por gentileza, vocês precisam, como eu, ler a palavra de Deus e meditar todos os... Por favor, não pule nenhum. Por favor. Porque que Deus te alimenta, Ele te sustenta com a palavra. Quer dizer, você está desanimado, você escuta a palavra, escuta falando assim, se escuta falando assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você já sarou ali. Quando você abre a palavra, Ele fala: não vos preocupeis, né? Eu cuido de vós, não tenhais medo, porque eu estou com você. Então é tudo que nos alimenta e nos sustenta. Então, para a gente ser sustentado pela palavra, pela Eucaristia, pela visita que é a Ele. E se não precisar, ainda tem a oração. É muita coisa que Ele deixou tudo para nós, tudo. Então era para a gente poder ser um cristão, primeiro na alegria, porque a marca do cristão é a alegria, é a leveza, porque o meu próximo minuto é dele. Então por que você está preocupado agora? Eu não sei se eu acabo a palestra, posso cair aqui mortinho. Então o próximo minuto é dele. E o dia que a gente começa a viver que o próximo minuto é dele, tudo pertence a Ele, você vive mais leve, sem querer ter o controle de nada. Não quero ter controle de nada, ao contrário, eu quero que Ele que me controle, é o inverso. Não quero preocupar. A gente envelhece, morre de ansiedade, toma remédio para depressão, come as unhas, cai os cabelos, de preocupação com o que vai acontecer e não acontece o que você sofreu. O dia que a gente aprender a confiar nesse amor e andar na vida despreocupado, falar: não, mas eu tenho alguém que me ama, que te ama também, cuida de nós. Vou te contar, você está preocupado? Vamos contar para Ele. E aí a gente vai viver o que Ele quer que a gente viva agora. Porque é escandaloso poder viver isso. Porque isso nós temos que ter consciência que Jesus está vivo. Não, falou muito pouca gente. Jesus está vivo. Ai, que delícia, vivo. Ele está aqui, deve estar rindo. Vivo. É espetacular poder falar com Ele e Ele ouvir. E Ele te responde. Presta atenção que Ele manda o recado. Presta atenção. Poder acreditar e confiar num Deus que tem uma promessa. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, porque eu sou a vida eterna. Esse é o pão que desceu do céu, que veio te alimentar. Gente, isso é demais. A gente não merece um Deus doce desse, não. Apaixonante desse jeito, não. Imagina que quando Ele encontrou com os discípulos, Ele não fez uma crítica, só acolheu naquela doçura. Imagina a alegria daqueles homens. Deve ter morrido de chorar quando viu Ele.
Então nós precisamos de ser discípulo fiel, falar: Jesus, eu quero levar essa luz sua ou não sua luz, mas eu quero que a minha vida resplandeça essa luz. Eu quero ajudar aquele que está batido, cansado, desanimado, sem esperança, sem força. Eu quero levar para ele o seu amor. Já falei isso com vocês. Jesus fala, não sei qual das místicas, ele fala: dar o pão, sim, alimentar, matar a fome, mas essa fome passa. Não deixe de matar a fome espiritual. Me leve para as pessoas, porque essa fome pode ser eterna. Compreendem? Então, a nossa missão, que cremos, que vamos aqui, que temos a oportunidade de comungar, de ler a palavra, de estar em adoração, a nossa missão é levar alegria, força e coragem aonde a gente estiver, por amor a Ele. Pode conviver com o povo mais emburrado do mundo, não tem importância não, chega lá na maior alegria. O povo lá no maior problema, você chega feliz. E isso não pode te perturbar, porque você carrega Jesus vivo. Eu e meu Pai viremos até você e faremos dele nossa morada. O dia que a gente entender isso, isso é uma coisa... eu não conto nem de conceber uma notícia dessa, porque é demais para nós. Se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai vamos te amar e vamos ficar com você. Isso é uma coisa de louco. Então é preciso que a gente preste atenção nas palavras, que a gente fale. Aquilo lá foi com os discípulos e falou: tu me amas? Essa é a resposta que vocês têm que dar para ele, não é para mim. Hoje cada um de vocês tem que pensar nisso. Jesus, eu tenho que sair daqui mantendo as brasas, e reativando e sempre revivendo o fogo, e podendo ter que responder para o Senhor: tu me amas? Tu me amas? Como é que nós vamos responder isso para Jesus? Não é com a sua palavra, é com a sua vida. Eu não vou fazer isso porque eu te amo, Jesus. Eu sei que isso vai te ofender. Isso não é brincadeira, tomar essa atitude. Esses dias tinha uma criança minha de 10 anos, início do ano, sofrendo no colégio, porque falava com as coleguinhas, 10 anos, mas família muito cristã, muito católica. Na hora do lanche, do recreio, falava com as coleguinhas: eu não posso sentar com vocês. Por quê? Porque vocês ficam só fazendo fofoca, e eu não quero pecar, Jesus, eu vou ficar triste. E ela está ficando discriminada. Falei com a mãe: está vivendo um martírio branco, né? Porque está sendo discriminada. Por amor a Ele, ela não ficava mais ali, porque eu não queria participar da fofoca. Quem dera a nossa pureza chegasse a isso, que quando a gente escutasse alguém falar mal, muda o assunto sem ofender o outro, muda o assunto. Finge que você é retardada, finge que você não entendeu o que ela falou, muda o assunto completamente, para que nem ela peque, nem você. Compreende? Leve essas coisas de Deus a sério. Pensa que na sua vida, qual tem sido a sua motivação de pegar a palavra de Deus e se comprometer com ela, de se comprometer com o nome Jesus. Que as pessoas olhem para você, que você não se envergonhe, seja o ambiente que você estiver. Se alguém falar, você crê, fala: demais, você não acredita não, que pena. Não abaixe seus olhos, não se envergonhe, inclina o peito, estufa o peito e fala: eu creio naquele que me deu o direito à vida eterna, que veio por amor a mim. A você também um dia você vai descobrir. Não se envergonhe, e faça as suas decisões, as suas opções no trabalho por causa dele. Quando a gente sofre com tantas coisas dentro da saúde, é quando eu penso nele. E penso que o Brasil tem uma dívida imensa de justiça social. Não é brincadeira. Ver o que eu vejo não é brincadeira. Não é fácil. Tanta discriminação. Não é brincadeira. Ver uma criança ter um direito e a outra não ter o direito. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil o que eu estou vivendo. Não é brincadeira. Tem que chorar demais no sacrário. Falado com ele: amigo, como é que nós vamos me dar força para ver aquilo que eu não posso mudar agora? Como é que eu vou estar diante do Senhor como pediatra, permitindo tudo isso? Que força eu tenho para poder mudar as coisas? Não tenho. Não é brincadeira ver o que a gente está vendo. Então, enquanto nós como cristãos ficarmos acuados e não tomarmos atitude, nós somos coniventes com o que está acontecendo. Não posso ter duas medidas. Não posso permitir que uma criança que é rica receba a vacina que protege ela de 20 coisas e o governo dê a ela que protege de 10. Aonde está marcado que ela tem que ir? Está errado. E a gente vai convivendo com as coisas como se, isso mesmo, para o pobre é assim mesmo.
Para o pobre eu posso dar uma roupa a si mesmo. Para o pobre eu posso dar uma coisa quase que vencida. Oi, é seu irmão. É seu irmão. Aquele corpo que você comungou, morreu por ele também. Não é brinquedo, não. Assumir o Evangelho, nós vamos ser perseguidos, sim. Assumir e viver o Evangelho não é uma brincadeira. Mas tu me amas. Tu me amas. Não é brincadeira. Defender todos, porque todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai. Levar isso, defender isso, lutar por esses direitos, não é fácil. Mas depende de cada um. De cada um. Ajudar a ver que existe uma realidade que grita nos meus olhos, que grita para mim, grita cada vez que eu vejo uma cena e que eu falo, o que eu vou fazer aqui agora? Não uma gota de sossego para Jesus, um minuto, que é difícil discernir o que te pertence, Senhor, o que o Senhor quer, que eu não sei, me ajuda. E Jesus, eu falo que Jesus me encanta, é tão doce, tão lindo, que há tempos eu tenho pedido a Ele uma graça, é a única graça que eu peço a Ele, saber entender o que Ele quer. Fala, me ajuda a discernir o que isso é do Senhor, o que não é do Senhor, porque tem tanta embalagem que quando você abre é podre. Então me ajuda a entender aquilo que é do Senhor, aquilo que te pertence. A quinta-feira, feriado, fui confessar, porque tinha a sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e tinha o primeiro sábado, eu precisava te confessar. Aí fui confessar com um padre indiano. O que ele sabia de mim? Nada. E Jesus é Jesus, né? Quando a gente está confessando com quem mesmo? É com o padre? Com? Vocês não podem ter dúvida disso. Nesse momento é você e ele, e só. E eu estava de joelho, confesso de joelho. Estava de joelho, de hora você está chorando, né? Que a gente chora os pecados e a miséria. E aí quando eu terminei, antes de ele me dar a absolvição, ele falou assim, eu vou pedir a Jesus uma graça para você. Acabei de morrer naquela hora. Vou pedir a Ele que te dê a graça de saber exatamente qual é a vontade dEle. Você saber discernir o que é dEle. Eu não tinha nem força de falar com o padre, que eu tinha pedido, já peço isso há muito tempo. Tem lógica. Eu falei, Jesus, quando eu fui rezar depois, eu falei, eu só chorava, né? Não conseguia falar. Falei com ele, só eu e o Senhor sabia disso. E o Senhor falou pela boca do sacerdote. Esse Jesus é de matar a gente de amor, aquele bonitinho demais. É um encanto, né? É um encanto, é uma coisa. Porque é isso que eu falo, que você palpa ele, você palpa, é vivo. Vivo, está atento ao que você está falando. Está atento, está ali ligado em cada um. Não é em mim, não. Em cada um de vocês. Ele olha e sabe tudo que está escondido no seu coração agora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só Ele sabe tudo. Por que você está preocupado, está angustiado, está ansioso com o quê? Só Ele sabe de tudo. E a gente sofre porque a gente não tem vergonha na cara. Porque não era para sofrer, era para entregar para Ele. Falar, Senhor, me ajuda, me ilumina, me mostra a vossa vontade. Por que eu estou sofrendo, Jesus? Porque eu quero ter o controle 360 graus de tudo. Faz eu fazer igualzinho a gente faz com criança. Não estabeleça uma luta com a criança. Solta a corda. Por que fica brigando? Quando ele falar, não vou almoçar, você fala, solta a corda. Não brinca com ele, fala, vai. Fala, tá bom, então eu e seu pai vamos. Daqui a pouco ele está sentado na mesa, né? Solta, não faz esse cabo de guerra. Com Jesus também, sempre tem que querer ter o controle. Eu falo, eu confio no seu amor, que só vai trazer para mim o que há de melhor. Porque que aquele que ama escolhe. Então, escolhe o que é de bom. Pensem nisso. Que essa passagem traga para vocês esses pensamentos. Senhor, como é que eu vou manter minha brasa acesa? Me ajuda a sempre reacender esse fogo de amor, na intimidade, no convívio com o Senhor, na doçura de falar. Jesus, você vai falar, oi? Fala, oi, lindeza, achei que você estava dormindo, não, está atento. Está atento. Jesus está atento a tudo. Atento, ontem foi um dia surreal. Acabei o consultório 11h30 da noite. Meu marido, quando eu cheguei, falou, acho que eu ia ligar para a polícia quando você chegava em casa. E aí eu já fui direto sentar para rezar com o povo, e até tomar banho. E como é que eu vou dormir? Tarde, tinha que levantar às 5. Aí fui rezar de novo, falei com ele assim, eu queria um favor seu, você podia me ajudar. Aqui, o tempo de eu dormir tão pouquinho. Então você podia me fazer uma gracinha hoje, só essa noite. Faz de conta que eu vou dormir 8 horas. E me restaura. Eu tenho que estar de pé às 5, tem hospital, tem consultório, tem a palestra, é muita coisa. Me restaura.
Eu acordei, eu acho que eu tivesse dormido 10 horas. Fui lá, falei, beijos, milhões para você. Porque como que o Senhor pode fazer essa coisa tão doce, né? Como o Senhor me descansou em tão pouco tempo, me restaurou em tão pouco tempo. Então é essa relação, é isso que não há ninguém que possa permitir na sua vida, a não ser Ele. Essa doçura de um Criador permitir ser íntimo de uma criatura. É somente o amor que pode permitir isso, porque a distância é muito grande, mas é o amor que nos aproxima, é o olhar dele para nós, e a gente não dá sossego para ele, a gente tem que dar sossego mesmo, né? Deixa a vida dele animada, e aí anima a nossa. Falem com ele, conversem com ele, e hoje fala, Jesus, me dá a graça de ler a palavra todo dia e meditar, me dê a graça da sua Eucaristia diária, me dá a graça, Jesus, da adoração, e Jesus, me dê a graça de poder ser sua testemunha até os confins da terra. Me ajuda que eu sou fraco, igual Pedro, pega o barro de Pedro e me faça uma pedra forte. Me ajuda, eu quero, e me ajuda a responder olhando nos seus olhos, quando o Senhor me perguntar, tu me amas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Se alguém quiser sentar aqui, se estou muito lá atrás, pode sentar aqui, aqui não tem prova não, é só para a gente conversar um pouquinho, né? É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, o desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, escutava as coisas acontecendo, então ele participou. E Marcos é extremamente objetivo, as coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então alguns padres, né, alguns estudiosos, padres da igreja, acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura e põe de pé. E a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse Evangelho de domingo, o que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai, e Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física, porque na verdade Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que é pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual?
Qual? Discuta. É a ausência de Deus, é achar que pode viver sem Ele, é se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai, porque o reino de Deus é exatamente isso. Então quando vocês quando começa lá no capítulo 1, ainda mais na frente, Marcos fala: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que, independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai, para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela. Então Jesus, Ele nos mostra uma coisa tão importante. Por tudo que Jesus fazia, depois que Ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada Ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida. E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer. Catarina de Siena tem uma carta que ela diz: Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo para me te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa, a oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança, e esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que se chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma, esperar, sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor ou da nossa disposição de rezar. Então mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira, chega lá e fala com Jesus assim: eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o Senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Foi para o Santíssimo e falou com ele assim: eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o Senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou: eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual, porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer, né? Então existe uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas. E ele deu um curso de imersão. E eram 15 alunos. E ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala,
olhou bem para os alunos, e tinha uma hora, e aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles: eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou: o pote está cheio? E a turma falou: está cheio. Ele falou: é? Abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo: está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma julgada nessa história, falou: talvez não. Ele falou: foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá, ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou: pode ser que não. Ele falou: é, muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá, e falou com eles assim: o que essa experiência quer nos dizer? Aí um aluno mais afoito falou: que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dá conta de encaixar mais um cliente, dá conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou: não, é isso não. A questão é, a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar, são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender, que uma dessas pedras da nossa vida tem que ser oração. Porque é ela que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes, se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque na verdade o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente, e todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou um cartomante maravilhoso, você vai lá ver que ela vai falar da sua vida. Alguém fala: não, fulano joga um tarô maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias, nós vamos para onde o vento toca, e que está tudo errado, porque eu não fui nutrido, porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Traz uma água para mim, por favor. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus... Muito obrigada. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo?
Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele pode amar através de nós, conosco. Só Ele pode, mas ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças, da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê? De que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, não, Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar, de quanta coisa nas relações uns com os outros, que o Senhor precisa de nos curar. Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura? A mente Ele cura pela palavra, o coração Ele cura pela? Me arrisca? Me arrisca? Pela Eucaristia. Nós vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo? Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo? E tiro dele, você fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Vai ver uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É Ele vivo. É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado e não tem consciência do pecado, porque a gente é como se a gente já tivesse sido anestesiado e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida. E aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado. E a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje, curou vocês aqui na missa, que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão e Ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São
Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É único. Então, quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um Pai. A partir do momento que eu tenho um Pai, eu preciso ver a minha vida em função do Pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento, a minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena: Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia, senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo. Pode imaginar o que é ser abraçado por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comum que fica olhando os outros. Ou sai. E fala: para nesse momento, esteja com Ele. E ele fala com Gabriele: Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com ele: Jesus, eu sou sua, faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que Ele fez com a sogra de Pedro, Ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou: de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala: Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor e com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade, no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça de ser curado. Fala: Senhor, me ajuda a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala: Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar. Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Fala: claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Avalia se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa, vai pedindo perdão e peça o Espírito Santo que te revele, peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de confissão mensal, de Eucaristia diária, de confissão mensal, leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela pagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada, as nossas paixões são desordenadas, por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus, e as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dele e não sem ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Mas Ele que nos centra, Ele que nos cura, Ele que organiza as coisas. Então cada um de nós sabe aonde nós estamos precisando ser curados por Jesus essa noite. Se estamos vivendo paixões doentias, estamos vivendo idolatrias, estamos com o coração pesado, duro, avarento, egoísta, que não divide, que não dá, que não compreende a transitoriedade de tudo que a gente tem. Vamos pedir a Jesus. Fala: Jesus,
Eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo. Me ajuda. Olha para mim, vão pedir a Ele, olha para mim. Vão pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, né? Que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus, que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz, Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã não sabe o que você começa a pensar, começa a Ave Maria cheia de graça, Senhor, conversando. A melhor coisa que você faz na vida. Comece a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com o seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala que Ele me ajuda, o Senhor tem poder sobre mim, me ajuda a andar no caminho de Deus, abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos, para que a gente possa viver isto, né? Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro, em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança, e falar: Senhor, me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido, mesmo quando eu acho que eu vou perder absolutamente tudo, que eu permaneça agarrada no Senhor e que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, né? Que nessa noite Ele venha nos curar, seja na alma, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala: Jesus, me dá graça. Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, que eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo, não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar e de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência, para que depois Deus possa fazer, porque aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido. E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração, que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele, que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra, e falar: o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra? O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças sob a intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30, nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. Serão os leigos que irão pôr o povo de pé. Então, eles precisam das nossas orações e nós vamos estar aqui para rezar. Se você não tiver nada melhor para fazer, nós vamos estar com Jesus exposto, o Santíssimo vai estar aqui e nós vamos rezar o rosário. Então, quem quiser vir nos acompanhar, 8h30 da manhã, não tem palestra, não tem nada, nós só vamos estar diante de quem pode nos curar, de quem pode trazer para nós a coragem, a alegria, o ânimo de continuar caminhando, sabendo que não estamos sozinhos, mas na presença de um Deus que não se cansa de nos buscar, que não se cansa de vir atrás de cada um de nós, que não se cansa de se aproximar
de nos dar a mão, de colocar-nos de pé e falar: coragem, eu caminho com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.